Boa tarde mais uma vez a todos e todas. Vamos dar início à nossa 11ª reunião extraordinária. A pauta, a apreciação dos encargos da professora substituta de Física, né, professora Tamires. Quando a gente contextualizar, né, mais ou menos o que foi que aconteceu, a professora Thaís, acho que ela não conseguiu a tempo nesse horário, mas enfim, a professora Thaís me passou que os colegiados tinham passado uma demanda de 45 vagas, né, para Física 2 cada um. E no planejamento que a gente apresentou ontem, né, foi ontem pela manhã, faltou uma turma de Física 1. E a professora também estava com 12,5 com uma turma a mais de Física 1, aí ela vai para 20 horas, né? São 7 horas e meia a mais. E aí teve essa questão, né? Eu perguntei a ela, a professora Camila também, quando eu mencionei a pauta, ela questionou se não é o mesmo problema, né, daquela demanda que a gente fez no semestre anterior de Física e depois viu que não era a demanda tanto do tamanho que a gente tinha imaginado. Aí nesse caso, eu acho que é tranquilo a gente colocar, porque mesmo se a gente não acrescentasse, não sei se eu vou conseguir acessar aqui rapidamente, mas a carga horária a demanda de Física que a gente estava tendo eram de 40 horas, 42 horas e meia, né? Então, se a gente pensar numa média aí no semestre normal, sem a professora substituta, seria o mínimo de 10 horas para cada um, né, com 42 horas e meia, a média de 10, um pouco acima de 10 em média para cada um, que a gente estaria respeitando a resolução, né, a 08 de 2020, que impõe aquelas 8 horas ou 10 horas aulas mínimas, né, para o semestre. Então, por isso que eu achei que era razoável. Camila, por favor. Ô, Tony, você me desculpa, é que estava muito baixo o áudio aqui para mim, eu fui botar um fone e acabei perdendo um pouco seu raciocínio. Você poderia retomar, por favor? Tá fechado, Tony, tá fechado o microfone. Pronto. A gente tinha uma demanda de 2 turmas para Física 2, né, 45 vagas para cada curso, mas a gente acabou aprovando apenas uma na reunião ordinária de ontem. E aí, para responder essa demanda, a gente precisa acrescentar, aí essa disciplina vai para a professora Camila, né, e para a professora Tamires. De 12,5, ela iria agora para 20 horas, o que implicaria numa alteração do contrato dela de 20 para 40 horas. Aí eu questionei a professora Thaís, também a pergunta que Camila tinha me feito, você, né, tinha me feito quando eu mencionei a reunião de hoje. De que se caso deu mesmo uma situação, né, se a gente não tem, se a demanda é concreta mesmo, se é isso que a gente vai precisar de 2 turmas. A gente tem a pré-matrícula aí que vai, pelo menos a gente está percebendo que os estudantes estão aderindo, estão participando, então a gente espera ter um contraste já nessa pré-matrícula que a gente está fazendo. Mas mesmo assim, se a gente não incluísse essa turma de Física 2, a nossa demanda de Física nesse semestre está sendo de 40 horas, 42,5 horas. Porque numa regularidade sem substituto, daria aquela média mínima de 10 horas aula, né? 10,5, 11 para cada um docente, com o que a gente já tinha aprovado ontem, 40 horas, 42 horas e meia. Então, até nessa perspectiva, ontem a gente provou as 42 horas, né? 42,5 que ficou 12 horas, 12,5. Eu estou tentando achar aqui, ver se eu consigo projetar, mas ficaram 12 horas e meia. Fala, pode Foi falar. segunda-feira, não, essa reunião? Eu nem participei dessa reunião. Acho que foi segunda, não? Reunião? Foi terça, né? Foi segunda de Isso. manhã. Eu fiquei confusa. Segunda de tarde. Pronto. Beleza.
Você vê que essa semana foi tão rápida que eu tô com a sensação que foi ontem essa reunião, mas não, foi de fato, segunda pela tarde, né? Que era o limite máximo para a gente enviar o processo de substituto. Isso, segunda tarde. E aí, o que foi aprovado para a física, né? Foram aprovadas 12 horas e meia para a professora Tamires, substituta, e 15 horas para a professora Nútia e professor Adelmo. Então, totalizando aí as 15, 15 e 30, mais as 12 e meia de Tamires, as 42 horas e meia. E aí, com essa nova turma de Física 2, que a gente precisava incluindo agora, a gente sobe esses encargos, né? E aí vai para a professora Tamires, ela vai para 20 horas, muda o contrato para 40 horas. Mas o que eu tinha comentado era isso, né? Mesmo que com a pré-matrícula, que a gente perceba que não há necessidade dessas duas turmas de Física 2, a gente já tem encargos suficiente para manter a professora Tamires nas 40 horas, né? No contrato de 40 horas. Por conta dessa divisão, né? Uma média de 40 dividido por 4 ficaria 10. Ela pegando 10 horas de cada um de quem de fato ela substitui, né? O professor Antônio e a mim. Aí, mesmo assim, ela manteria o contrato de 40 horas. Uma das condições que a professora Thais tinha levantado para poder fazer aquela distribuição de 12,5 para Tamires e 15 para a Nútia e 15 para o professor Adelmo era de deixar uma margem porque o professor Antônio podia ou não sinalizar se ele tinha interesse de pegar mais uma turma, né, de Física 1. Enfim, mas não foi a medida mais adequada porque o professor Antônio está liberado dos encargos de ensino, né? Acabou sendo não consultado, depois a gente viu que de fato ele não tinha esse interesse posterior. Então, de fato, vai ficar para nossos professores. E aí, com isso, a professora Tamires, mesmo naquele cenário desenhado, o contrato dela, o mais adequado para conseguir completar as aulas é o de 40 horas, né? Então, era isso, essa mudança, né? Esse era o regime que a gente pediu alteração para reduzir para 20, mas, na verdade, é a manutenção para 40. Deixa eu fazer uma pergunta, Tony. Eu não estava nessa reunião da segunda-feira, aí eu queria saber o seguinte, no caso você falou que aprovou uma carga horária de 12 horas e meia para Tamires, 15 para Delma e 15 para Nútia. É isso? E que, no caso, assim, se a gente não aprovasse hoje, né, o interessante era reduzir os encargos dos outros professores para acrescentar no de Tamires. É isso? Para que ela fique com 40 horas. Então, se a gente tiver mais uma turma aprovada e essa turma efetivamente tiver essa demanda, né? Se a gente efetivamente tiver essa demanda, porque a demanda do colegiado de mecânica, ela se pautou no SIGA, né? Então, no SIGA a gente tem 41 pendentes em Física 1, além dos 15 matriculados, atualmente, se eu não me engano é isso. Vou até conferir. Aí a gente solicitou as 45, né, vagas, uma turma completa. Então, se essas turmas efetivamente tiverem essa demanda, né, que a gente sabe que existe uma complicação aí dessas informações no SIGA, então os professores vão continuar com os encargos de 15 e ela com o de 20 horas, é isso, né? Tá falando? Exato, exatamente. Ah, entendi. Exato. Tá, tudo bem, entendi. Ou seja, se não tiver, a gente vai reduzir, na verdade, o encargo do professor efetivo, das professores efetivos, e aí, mesmo assim, ela consegue manter o de 40 horas. Reduz, mas não ultrapassa o mínimo, né? Reduz ainda respeitando o mínimo. Entendi. O negócio aqui é aprovar esse aumento do encargo dela para que ela possa, caso a gente não precise ofertar as duas turmas, ela possa pegar esses encargos dos demais docentes efetivos. Isso é porque se possa distribuir, né? Porque se a gente não faz isso agora, a gente não vai conseguir aumentar depois se a gente precisar, né?
a gente vai acabar passando essa turma de Física 2 para um desses dois professores já estão com 15. Entendi. A gente não pode aumentar o encargo dela, né, de forma nenhuma, se depois de o contrato alterado. Então, pela demanda, como você falou, que de fato pode ser que de fato precise, a gente já garante, e se por algum motivo não for a demanda, mesmo assim a gente consegue manter, respeitando as 40 horas. Né? Certo. Ok. Certo? Certo, assim, como eu falei, né, a demanda ela foi colocada, né, no planejamento da mecânica porque a gente percebeu um dado que o SIGA nos traz, né? É difícil ver o quão verdade é aquele dado, mas a gente traz ele como, é porque é o único dado que a gente tem, a gente traz ele como verdadeiro. Então, levando em consideração, a gente tem realmente essa demanda, né? Se a gente for levar em consideração os números que o SIGA traz, a gente não sabe se essa demanda realmente vai ser efetiva, porque a gente não sabe o interesse dos estudantes, né? Se vai chocar com alguma disciplina que ele quer mais, ou se o estudante não tem interesse de estar matriculado nesse semestre. Então, tem essas questões. Né? Então, mas por número está lá no SIGA. Ah, então ótimo. Então deve ser isso mesmo. De todo modo, se por algum motivo não fosse, se vier a não ser, a gente também está em níveis dos encargos, né, da questão trabalhista, da questão legal, a gente também estaria de acordo. Então, só por precaução, né? Mas se a demanda é de fato, melhor ainda. Então. Ótimo. Mais algum comentário, algum esclarecimento, professores? Conselheiro, Lenilton, Lucas. Tá tranquilo. Peraí, Tony. Camila colocou uma questão interessante. Se não haver estudantes interessados e a gente aumentar a carga horária da professora Tamires, mesmo assim conseguiria aproveitar ela. É isso que eu entendi, não é isso? Exato. Com um contrato de 40 horas. Ou seja, ela tem que dando um mínimo de 17 horas aula. Ah, certo. E teria essa demanda, né? Tem. E sem ainda diminuir abaixo do mínimo dos outros professores. Ah, ótimo. Então tá tranquilo. Certo. Bom, então, se não houver mais dúvidas, mais comentários, a gente pode partir para encaminhar para a votação. Aqueles que são a favor da alteração do contrato de 20 horas para 40 horas, com essa inclusão, né, do encargo na professora Tamires, por favor, permaneçam como estão. Votos contra e abstenção. Coloca no chat para a gente fazer o registro. Bom, e não havendo manifestações, então, alteração aprovada por unanimidade. Eu agradeço a todos pela resposta, né? A gente fazer essa reunião agora, em cima da hora, sim. E desejo um bom fim de semana a todos também.